Olá, seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso Podcast. Meu nome é José Oliveira e esse é o podcast de mentoria gravado com as pessoas mais bem-sucedidas do país. As perguntas desse podcast foram elaboradas estrategicamente para direcionar respostas dos nossos mentores que revelam um verdadeiro passo a passo para que você também possa alcançar o topo. Para mais conteúdos, me siga nas redes sociais oliveira.jussiel. Vamos à mentoria. A nossa mentora de hoje é Manuela Gonzalez, ela que atua há 10 anos na área de pessoas e gestão, tendo liderado áreas de atração e seleção, transformação cultural, segurança psicológica e inovação de uma das maiores empresas do país, a Ambev, América do Sul, onde foi sócia. Nos últimos anos, ela foi head de People Health e de startup de saúde, construindo a cultura organizacional do zero, saindo de 80 colaboradores para mais de 700 em apenas um ano. Atualmente, fundou a Human Up, um hub de inovação e soluções para problemas relacionados a pessoas. Formada em engenharia de petróleo pela UFRJ, tem especialização em liderança ágil por Stanford, em General Business por Harvard e também em inovação e startups pela Universidade Hebraica de Jerusalém. É apaixonada e uma estudiosa de economia comportamental e neurociência. Depois dessa biografia toda, eu só tenho uma pergunta. Quantos anos você tem? Quem é essa Manuela? Quem né? Bem-vinda, bem-vinda. Bem-vinda, quero Manu. conhecer essa Obrigada. Manuela. Olha, vai ser legal, interessantíssimo, hein? É sensacional. Gente, já estava rolando aqui um bate-papo aqui, não estava sendo gravado e já foi sensacional. Então, esse podcast vai te ajudar muito, tenho certeza. Tomara, galera. Eu tô super animada de estar aqui hoje. Muito feliz. Muito obrigada pelo convite. Vi que vocês montaram um line-up de peso da galera que tá aqui. Então, tô muito orgulhosa de ter sido convidada. Espero que todo mundo aproveite esse papo aí, aprenda muito. Quem quiser trocar depois, eu tô sempre aberta. E respondendo essa pergunta, eu tenho 31 anos. Gente, que máquina, hein, Jussiel? Que Máquina. responsabilidade. Máquina muito jovem e com uma bagagem muito grande, né? E um tema interessante demais que a gente está trazendo, porque hoje, se você está numa sala fechada com 1000 empresários e você pergunta assim, e isso, na verdade, foi até uma situação que aconteceu com o Leonardo Castelli, ele falou que ele estava lá numa conferência nos Estados Unidos, não sei quantas pessoas tinha, se era 100, 1000 pessoas, empresários, né? E aí um palestrante perguntou, quem aqui tem dor de, sei lá, marketing? Aí, sei lá, 50 levantou a mão. Quem aqui tá com dor no momento em tecnologia? Mais 50 levantou a mão. Quem aqui tá com dor em vendas? 200 levantou a mão. Falou, quem aqui tá com a principal dor é pessoas. Todo mundo levantou a mão. E ele falou que naquele momento ele entendeu, ele falou, opa, se pessoas é a maior dor, se eu me destacar nessa área, eu vou estar à frente de muita gente. E ele conta, né, Leonardo Castelli é o maior franqueador do Brasil, são mais de 8.000 franquias. E ele entendeu que o maior diferencial eram pessoas, ao mesmo tempo que é a maior dor. Então, trazer esse tema com uma especialista no assunto vai ser muito interessante, porque, de fato, todo mundo tem essa dor, né? Pessoas. Então, cara, vai ser bem legal. Vai ser um bate-papo incrível. E da onde vem essa paixão por pessoas, gestão de pessoas? Nossa, essa pergunta ela é excelente, tá? Porque, na verdade, como uma boa engenheira, eu sempre fui muito pragmática. E eu não sabia nem um pouco que eu tinha algum dom em relação à área e processos. Assim, eu tento até sempre fugir, quando a gente fala de processos de pessoas, a fugir um pouco do RH, né? Eu acho que o RH é a área que desenha o ferramental, mas na prática quem é dono de implementar, etc., é a liderança. Então, como você falou, todo mundo precisa saber sobre pessoas, porque teu consumidor são pessoas, né? Então, tu não sabe como essas pessoas estão se comportando, você não consegue implementar processo. Então, assim, sempre fui um pouco reativa, porque na prática, quando eu trabalhava como engenheira, o que eu conhecia de pessoas era aquele departamento pessoal ali, que não fazia necessariamente muitas coisas que realmente eram estratégicas, agregavam valor para o negócio. E aí, quando eu entrei na Ambev, que foi o ponto que você trouxe, eu entrei no programa de trainee deles, rodei algumas áreas, e aí o vice-presidente de pessoas e gestão, porque são as duas áreas juntas lá, ele me convidou para ir para a área de gente e gestão. Eu falei, nossa, que loucura, assim, não tem nada a ver comigo, mas se vocês estão acreditando, vambora. E na prática eu já entrei para liderar recrutamento, seleção e atração, porque eles queriam trazer mais ciência. E esse é um ponto para mim que me marca muito, assim, desde a minha história o início da minha história com a RH, né? Existe muita ciência por trás da construção de processos ligados a pessoas e economia comportamental. E a gente usa muito pouco, né? A gente, como organização, a gente usa muito pouco essas ciências realmente em pró
de construir esses comportamentos certos. Então, eu fui me apaixonando, né, pela área, conforme eu ia estudando, eu falei, não é possível que ninguém tá vendo que, putz, para você criar uma cultura mais colaborativa, você precisa desenhar processos para esse negócio acontecer de uma forma mais intencional. Pô, a área de gente é a área que tem que tirar mais insumos em relação a métricas para você tomar a decisão e realmente conseguir ser estratégico. E aí eu fui me apaixonando pela área, acho que um momento mais especial da minha vida e da minha carreira foi ter realmente liderado a transformação da cultura da Ambev, que vocês conhecem pra caramba. E aí eu falei assim, em algum momento eu ainda tinha uma pulga atrás da orelha, assim, será que eu tenho que, tipo, continuar nessa área ou não? E aí eu fui tocar inovações, saí da área de pessoas, fui pra marketing tocar inovações, e eu pensava assim, gente, o que eu fazia na área de gente era tão intelectualmente mais desafiador, o impacto ele era assim tão transversal na organização como um todo, para dentro e para fora, que me deu certeza de que era a área que eu queria seguir, que eu queria impactar, e então me deu muito mais segurança, né? Então assim, não é óbvia a minha história com a área de gente, eu fui construindo, precisei sair, voltar, e eu acho que é super saudável esse movimento. De você realmente ter pessoas estratégicas na área de pessoas, quando elas conseguem ir para o negócio, voltar como um todo. Então, essa é a minha trajetória aí na área de pessoas. E hoje em dia eu fundei uma empresa, né? Então, eu tô cross áreas, estou fazendo de tudo um pouco. E sim, o core da minha empresa é pessoas como um todo. Vai perguntar? Eu sei que a Kari vai se meter um monte hoje, porque ela é a área dela também, de gente e gestão. Mas eu assim acho que ela vai. Eu sou o co-host hoje, ela vai acabar assumindo o assim host. Como a Manu, assim, pra mim também não foi óbvio. Eu sempre trabalhei nessa parte comercial e era uma dor da empresa, como você falou, né? Falei, Jussiel, pelo amor de Deus, eu preciso entender o que essa pessoa de RH sênior tá fazendo aqui, que a gente não tá tendo resultado. E a gente entende que a gente tem um profissional que a gente busca que é muito específico. Mas há tanto tempo assim, poxa, o que será que está tendo de erro no processo? Aí eu fui entender um pouquinho mais e hoje eu meio que abracei esse desafio, que é um desafio, né, Manu? E tá dando certo. Mas assim, tô engatinhando, então eu tenho certeza que eu vou aprender muito com você. Legal. E com certeza vamos ajudar aí muitos empresários que também têm essa dor, né? Legal. Bom, vamos conectar então essa pergunta, que eu acho que já vai... vamos tentar começar do início, né? Qual que é a ideia do Receita? E construindo um passo a passo para que a pessoa de fato saia desse episódio com uma receita pronta para colocar em prática, né? Ao invés de ter muitas informações soltas, a gente prefere construir do início ao fim. E eu acho que essa é uma pergunta muito boa para a gente abrir. Você que trabalhou muito tempo na área de pessoas e gestão em grandes empresas de sucesso, o que você considera que essas organizações fazem de diferente para ter tanto sucesso dentro de uma organização? Legal. Excelente pergunta, Gisele. Assim, acho que não existe bala de prata, né, e o segredo mágico, mas o que eu gosto de falar é que tem 4 pilares que são fundamentais para qualquer organização que tem algum sucesso, tá? E dificilmente você vê organizações de sucesso que não olhem esses 4 pilares. Boa. O primeiro deles, pra mim, é propósito, tá? Então, muita gente acha que é fluff esse negócio, mas na prática, gente, propósito é o que mobiliza as pessoas a acordarem todos os dias, né? Pra fazer pela organização, a estarem comprometidas, conectadas e gerar senso de pertencimento. Então, pra mim, propósito, ele é fundamental, assim. Dinheiro pelo dinheiro, você vai trabalhar em outro lugar. Segundo pilar, que é tão importante quanto o propósito, é cultura, né? E acho que a gente vai explorar um pouquinho esse tema aqui hoje, mas a cultura, na prática, é o DNA da organização. Então, a cultura, ela molda como as pessoas se comportam, como elas tomam as decisões. Então, não adianta nada você ter um propósito e ter uma cultura que necessariamente ela é forte. O terceiro pilar, galera, é o pilar pessoas, tá? E esse pilar, ele pode ser óbvio, mas a gente tem muita dificuldade de construir a jornada do colaborador com muita intencionalidade, assim. Então, dada a minha estratégia, como que eu desenho essa jornada para ela ser uma jornada que entregue a minha estratégia? Então, eu preciso ter as pessoas certas nos lugares certos, uma liderança que está alinhada, uma liderança que realmente está comprometida com a organização. Então, como que você olha e engaja essas pessoas dentro da tua organização? Como você tem pessoas de alta performance lá dentro e, ao mesmo tempo, não só pessoas, mas times, né? Porque ninguém entrega nada sozinho. Então, tem esse ponto que é super importante. E, pra mim, o quarto pilar, ele é o pilar método de gestão. E o que é método de gestão? Eu tava ouvindo o podcast, até que o Julian veio aqui trocar um pouquinho com vocês, né? Não adianta nada você ter pessoas, cultura, e propósito, e não ter
claro para onde você quer ir, qual o planejamento para chegar lá, como que você prioriza, quais são os indicadores que você precisa ter para acompanhar chegar lá ou não, como você desenha um plano de ação. Então, sabe bater o bumbo mesmo para ter certeza que você tá indo para a direção certa e ter clareza do para onde você quer ir, né? Porque quando você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. E aí você vai gastando mais energia. Então, para mim, esses 4 pilares, quando bem executados, né? Porque não adianta você ter 4 pilares incríveis, mas você não sabe executar eles. Quando bem executados, coesos, redondos, faz organizações voarem e realmente se diferenciarem dentro do mercado. E a dificuldade é botar esse negócio em prática, né? Boa. Foram esses 4 pilares que fez você entrar numa empresa que tinha 80 colaboradores e levar para 700 pessoas foi mais ou menos 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses. em um ano. Olha que incrível. Emocionante. Então vamos tentar explorar esses 4 pilares. Tá, quais são os principais pilares para se criar um propósito? Porque talvez muita gente se perde nisso, né? Então vamos tentar agora linkar aqui em cada um desses 4 pilares, de fato, um caminho, né? Então preciso criar se cria um propósito, já nasce com um propósito a empresa? Como que é isso? Você precisa ter clareza do porquê que a empresa existe. Então, a pergunta que eu gosto de fazer para as pessoas refletirem sobre o propósito, ela é: que falta que você faria no mundo se você deixasse de existir hoje, né? Uhum. Que diferença que você quer fazer no mundo? Então, por exemplo, essa organização de saúde que eu trabalhei, a gente tinha um propósito, nosso propósito era tornar o mundo mais saudável. Olha que poderoso, né? E verdadeiramente era para isso que a gente existia. Se a gente não tornasse as pessoas mais saudáveis, não fazia sentido a gente estar ali. Na Ambev, por mais razões para brindar, a gente fala sobre felicidade, sobre conexão, que é o que mais motiva as pessoas realmente estarem juntos, etc. Então, qual é realmente o objetivo da tua organização? Por que vocês existem? Por que vocês deixariam de fazer? Seria uma missão. Como se fosse uma missão, perfeito. Propósito é uma missão ali. Missão, visão, perfeito. valores seria missão. Tá. Seria, exatamente. Eu não tinha pensado dessa forma, porque, sei lá, eu tava pensando, sei lá, uma empresa de varejo, um commodity. Qual que é, sei lá, um posto de combustível, qual que é o propósito? Não tem segmentos que é um pouco mais complexo você desenhar um propósito, mas pelo que eu... Eu trabalhei numa empresa de varejo agora, um supermercado. E super legal, assim, cara, qual é o propósito de um supermercado? Assim, não é óbvio, né? Vender, tipo... Sim. E que eu acho que a missão que eles desenharam, quando a gente fez um trabalho super robusto. E era claro para as pessoas que estavam lá dentro o quanto que a empresa tinha um cuidado com as pessoas. Todo mundo tinha um orgulho bizarro, assim, de trabalhar lá. Então, o que eles definiram de propósito, de missão, é alimentar sonhos. E aí, alimentações, você tá alimentando o sonho, tanto do consumidor quanto do teu time interno. Cara, um monte de gente que cresce lá dentro, assim, a pessoa que entrou como repositor e hoje é gerente de loja. E é por isso que eles existem. Eles estão alimentando sonhos, tanto dos consumidores quanto do time interno. Então, você consegue... É um negócio para ser realmente mais inspiracional, sabe? E você consegue, assim, acho que depende do posto de gasolina, né? Eu não consigo chutar um propósito aqui. Mas acho que depende da natureza de quem fundou, do que realmente você pensa para tua organização. Acho que dificilmente no mundo de hoje, né, que a sociedade está com um nível de consciência muito mais evoluído. Tem até um livro que eu adoro, depois se vocês quiserem ler, chamado Reinventando Organizações, do Frederic Laloux, que fala sobre a evolução da consciência humana. Dificilmente hoje as pessoas trabalham em algum lugar só o dinheiro pelo dinheiro, né? E tem vários dados que mostram, inclusive, que as pessoas saem para ganhar menos num lugar que, enfim, é mais legal para se trabalhar, tem mais conexão, me sinto mais desenvolvido. Então, o propósito é um pilar que faz as pessoas saírem da cama com energia, né? Ou senão você vai, tipo, oi, estou indo ali trabalhar naquele lugar e tal, só para ganhar um dinheirinho. Você nunca tá full, né? Você nunca tá completo no seu trabalho se você só vai pelo dinheiro, assim. Tá, não, essa parte é importante. Então, deixa eu trazer um exemplo aqui, porque eu vi que talvez a gente vai ter que ajustar. É algo bem profundo. Então, vamos lá. Vou dar um exemplo aqui. Missão da empresa: ajudar todas as pessoas a investir de forma segura e rentável no seu futuro. Isso é uma missão. Como eu poderia trazer isso de uma forma mais, como você disse, mais inspiracional, né? Pra mim, assim, eu acho que depende do quanto você vende esse negócio inspiracional. Quando você me fala que a tua missão da empresa é ajudar as pessoas a terem mais saúde financeira, né? Eu interpretei dessa forma. Não, mas aí você já melhorou. Eu melhorei, tá vendo? né? É isso que eu tô dizendo. Você tá assim, cara, você tá potencializando as pessoas a terem mais saúde financeira. Um dos maiores problemas que a gente tem no brasileiro é a educação financeira. Se você conseguir resolver isso, você resolve muito parte da depressão, de estresse, ansiedade que isso gera no dia a dia. Então, putz, olha que poderoso, né? Além da saúde, assim, a gente fala dos campos que são importantes
importantes na vida da pessoa, espiritual, mental, financeiro, sem dúvida. Então, vocês têm um produto que ele é muito poderoso, assim, para alimentar todos os outros campos da pessoa e dá para fazer um negócio super inspiracional, assim. Gente, legal, eu acho que o legal. segredo do que a Manu tá falando aqui é a gente sair do óbvio. Sair do óbvio. Porque, assim, o que o meu produto entrega? Eu acho que é olhar, assim, né, pra tua operação e falar, assim, qual é o impacto que o meu negócio causa na vida da pessoa. Então, assim, sei lá, eu vou ter mais qualidade de vida, eu vou ter mais qualidade de tempo com meu filho, eu vou ter a tranquilidade de chegar em casa e sei lá, poder fazer Pelo que eu entendi, coisa. quanto mais profundo eu trouxer essa definição dentro do segmento que eu atuo, mais engajado talvez os colaboradores, o time, as Perfeito. pessoas vão estar. Porque você poderia falar assim, eu quero que as pessoas ganhem mais dinheiro. Aí você fala, nossa, ganhar mais dinheiro? Mas, putz, eu tô resolvendo a saúde financeira das pessoas. Então, Entendi. é muito sobre a Aqui. profundidade, ao mesmo tempo que precisa ser muito simples. Tem gente que escreve um propósito de 3 linhas, né? Cara, o propósito da empresa, se você não falar em, sei lá, uma frase super curta, e as pessoas nunca mais vão lembrar delas. Então, você precisa ser um negócio simples. E aí é que é difícil, porque todo mundo escreve um monte de princípio, missão, visão, etc. Mas você precisa simplificar para marcar. Nessa organização que eu trabalhei, olha um negócio poderoso, assim, um símbolo muito poderoso. 100% das reuniões que a gente fazia lá dentro, a gente começava com o propósito da empresa. Então, a gente começava assim, gente, bom dia. O objetivo da nossa reunião de hoje é tornar o mundo mais saudável e por isso que a gente vai resolver esse problema. 100% das reuniões eram assim. Olha como é poderoso um negócio, um artefato, né? Que você reforça a tua cultura, o teu propósito todos os dias. E lembra do porquê que as pessoas estão ali, enfim, deveriam botar muita energia. Porque é isso que gera senso de pertencimento. É isso que faz as pessoas se mobilizarem e gerar comprometimento. Da hora. Saquei. Espero que eu não tenha depois sacado. eu super posso ajudar vocês aqui. Muito. A gente faz um exercício. Não, sério, tá fritando aqui que eu entendi. Uai. Espero que muita gente tenha entendido também. Isso daqui gente, vira ponteiro, como o Caio fala. Eu acho que um ponto importante, Judicial, é que, e eu fico muito feliz com isso, é que depois da pandemia, né, acho que a gente começou a falar de grande resignação, quiet kit, um monte de coisa, assim, as pessoas começaram a entender mais a importância de pessoas e que você realmente só vai para outro patamar como organização quando você olha de uma maneira que ela é 360, né, você olha os motivadores, você olha o que incentiva, o que faz a pessoa performar mais, de uma forma que ela é mais robusta, eu diria. Então, tá todo mundo olhando com mais carinho para a cultura organizacional. E um ponto para mim que é importante, assim, não adianta você falar de cultura organizacional dentro da tua empresa se você, como fundador, CEO, etc., não acredita. Porque isso só vai ser para Deus ver, assim. Agora vai ter aquele negócio lá pregado dentro, na parede, né? Mas se você realmente acredita que cultura organizacional ela é um diferencial competitivo, porque ninguém pode copiar a tua cultura. Se isso é um diferencial competitivo, você deveria ser o maior guardião da tua cultura organizacional. E aí, guardião significa que você é consistente, que você é coerente, que você reforça esse negócio todos os dias, que você dá clareza para as pessoas do porquê que a gente faz aquilo ou deixa de fazer. Então, eu fico super feliz, assim, porque tem muita gente de maneira muito proativa falando assim, cara, eu preciso de ajuda, eu quero fazer o negócio acontecer de uma forma mais robusta. Legal. Aqui a gente não entrou ainda no segundo tópico, que é cultura. Ou já? Não. Entrou? Ainda não. Estamos falando de propósito. Legal, show. Esse é o primeiro pilar. Bom, aproveitar, já compartilha aí esse episódio. Com quem? Com todo mundo que tem dor de pessoas. Vai compartilhar com todo mundo, porque todo mundo tem dor de pessoas, né? Às vezes a gente fala, não, compartilha com um amigo que precisa de, sei lá, do seu amigo que está na área de marketing. Mas esse tema tem que ser compartilhado com todos que têm um CNPJ, porque, como a Manu disse, por mais que o seu CNPJ, o teu negócio seja só você lida também com pessoas. Então, compartilha com vários amigos pelo WhatsApp, manda no Instagram. Aproveitar e dizer que esse podcast tem um patrocínio da Monteiro Investimentos, tá? Se você está pensando em diversificar, nós cuidamos da sua saúde financeira, né, através de cartas de crédito em consórcio imobiliário, onde você tem duas grandes opções, tá? A primeira, a Monteiro ela faz uma gestão estratégica através de lances. Após a contemplação, você pode comercializar essas cotas no mercado, não paga mais parcelas, você realiza o lucro e pode reinvestir novamente, ou você pode utilizar a carta de crédito para investir no mercado imobiliário sem descapitalizar. Você vai pagando as parcelas, depois que você é contemplado, você compra o imóvel, aluga esse imóvel com o valor do aluguel, você paga a parcela e aí você vai estar aplicando o conceito de Robert Kiyosaki, autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, onde ele explica a estratégia da autoquitação, ou seja, é terceiros que vai terminar de pagar esse seu imóvel e depois você vai ter uma renda
passiva vitalícia, que vai te ajudar aí a custear o seu estilo de vida. Então, procure o pessoal da Montanha Investimentos, fala que eu vi no Receita de Sucesso Podcast, você vai ter acesso a uma consultoria gratuita e personalizada. Vamos então aqui para o segundo tópico, que é uma das coisas que eu acho mais importante. Tudo é importante, né? Esses 4 pilares, você falou, são pilares, não tem como desvincular, mas cultura foi algo que mexeu o ponteiro pra gente, assim, radical. Então eu queria... talvez é uma coisa ainda muito abstrata para muitas pessoas, mas de fato isso daqui é muito poderoso. Então se a gente fosse colocar em pilares também, como construir uma cultura organizacional de sucesso? Legal. Ô, Gisele, posso, antes de falar o como a gente... Você falou assim, cara, é um negócio super abstrato, né? Na cabeça de muita gente. Todo mundo fala, nossa, cultura, né? O que é isso? Assim, eu queria falar, tipo, o que é cultura? Boa. Antes da gente começar a falar o como construir uma, né? Eu acho que... Eu gosto de falar que a cultura organizacional, ela é como se fosse um frame. Ela é uma ferramenta que fala para as pessoas como que elas deveriam se comportar, como que elas deveriam tomar decisões. E aí a gente vai lá e deixa claro, assim, o que são os comportamentos aceitáveis e inaceitáveis. Então, a cultura organizacional, ela é isso, assim, ela é um conjunto de valores, de símbolos, de rituais que moldam como as pessoas se comportam dentro da organização. A cultura, gente, e as pessoas falam muito pouco sobre isso, tá? A cultura organizacional, ela não é um negócio apartado da estratégia. Ela serve à estratégia. Então, você precisa ter muita clareza do que é a estratégia da tua empresa e quais são os comportamentos que tu precisa para conseguir entregar essa estratégia. A cultura, ela é a base para entregar a estratégia. Por isso que tem a frase lá do Peter Drucker, que ele fala, cultura como estratégia no café da manhã. É óbvio, se tu tem uma cultura que é desalinhada com a tua estratégia, ela vai engolir a sua estratégia. Dito isso, a cultura, ela é um mix do que você é hoje com o que você quer ser. E ela é evolutiva. E as pessoas falam, não, ela é tipo a cara do founder. Ela é, e o founder, a pessoa que tá liderando a empresa, precisa ser o principal guardião e viver, mas ela precisa evoluir, assim como as pessoas evoluem, né? Então, como que você cria, né, uma cultura organizacional? Todo mundo fala assim, nossa, Manuela, eu preciso criar. Aí eu falo, olha, é o seguinte... A partir do momento que você já tem 2 pessoas juntas ali discutindo, a cultura já existe. Então, vamos entender um pouco mais do que são os comportamentos que você vive hoje dentro da tua empresa. Qual é a sua estratégia? Quais são os comportamentos que você precisa para entregar essa estratégia? E aí, a gente faz um diagnóstico para falar assim, então, esses são os valores. Você precisa... Primeiro fator aí, você falando de pilares. Primeiro fator é a clareza do... Por que eu preciso ter essa cultura? Quais são os valores e quais são os comportamentos? Então, primeiro, que eu gosto de falar que são 3, né? Depois disso, pra gente criar uma cultura que é verdadeiramente forte, a gente precisa falar assim, então, dentro da nossa jornada do colaborador, né? Como que eu impulsiono esses comportamentos ou como que eu não impulsiono? Pô, eu faço realmente um processo seletivo que valoriza a cultura, que a gente... quebra os valores em competências e eu checo isso. No onboarding, eu reforço a cultura. Na hora de reconhecer as pessoas e promover, avaliar, eu tô levando em consideração a cultura e principalmente na hora de desligar. Eu tô desligando por conta de cultura, eu tô mantendo gente dentro da empresa que entrega pra caramba, mas não tem os valores que eu quero dentro da organização. Desligamento é um dos principais fatores. Então, o que eu gosto de falar é que você precisa ter coerência. Você só cria uma cultura forte quando as pessoas têm clareza de quais são os comportamentos e você tem coerência. E a coerência, ela passa pela jornada do colaborador, ela passa pela liderança. Se você tem uma liderança que não vive, não reforça a tua cultura, você vai matar ela como um todo. E por fim, tem o ponto da consistência, né? Então, não existe bala de prata com cultura organizacional. A consistência significa você criar os seus rituais para realmente reforçar esse negócio ser vivido no dia a dia. Criar os seus símbolos para isso acontecer. Então, um símbolo para mim que é muito marcante é o símbolo da Amazon. Em algumas salas de reunião da Amazon, eles botam uma cadeira que ninguém pode sentar, porque é a cadeira do cliente. Então, a gente tem que tomar a decisão na sala, levando em consideração o que o cliente quer, né? Pra gente nunca esquecer. Então, percebam como que esse negócio realmente é poderoso. A forma como a gente se veste, a forma como a gente fala, isso tudo diz respeito à cultura organizacional. Então, a cultura, na prática, ela é como a gente se comporta, ela é como a gente toma as decisões.
ela é o elo, né, entre o indivíduo e o coletivo, porque quando você bota um monte de gente junto, cada um tem seus valores. Se você não driva, né, o que você espera de comportamento, cara, sai cada um correndo por um lado, né, e aí quem entende física entende que é soma de vetor, assim, se tá todo mundo para um lado, você não sai do lugar, mas tá todo mundo na mesma direção, assim, a empresa é impulsionada numa forma que é totalmente transformacional. E é legal porque os dados suportam isso, né? Então, tem uma pesquisa da PwC de 2021, se eu não me engano, que ela fala que organizações com uma cultura forte, elas têm 48% mais de resultado, elas têm 80% mais de engajamento do colaborador e olha que interessante, 89% mais de satisfação do cliente. Olha isso. Porque é óbvio, né? Você tá ali, tipo, entregando mais pro cliente, com uma comunicação mais alinhada, com o time mais alinhado, com os valores claros do que você tá se propondo a entregar ou não. Então, Jussel e Karen, tem muita ciência por trás de construir realmente uma cultura. E como que você realmente bota esse negócio na tua agenda? Se não tiver na agenda, gente, ou se achar que é um negócio do RH, assim, nossa, eu morro quando alguém fala assim, toca lá com o RH, eu falo, não, assim, se não vier da alta liderança, né, esse negócio não vai funcionar. E é o papel, pra mim, um dos principais papéis do CEO, do dono, etc., é cultura, não tem discussão. Isso é indelegável, né? O restante você delega pra quem você quiser. Mas... E aí você coloca isso no papel, né? Que a gente chama de código de cultura. Código de cultura. Né? Você tem que ter um código de cultura muito bem definido. Lá na Monteu mesmo, E assim, ó, eu acho que o maior desafio foi montar o código de cultura, né? Porque a gente queria trazer, de fato, todos os pilares, os princípios do que pode e o que não pode. Só que depois que você tem um código de cultura, o que eu percebo? É muito fácil você tomar decisão, porque eu contrato, promovo e demito 100% pautado no código de cultura. Legal, perfeito. Fica muito fácil depois. Isso que você tá falando, ele é muito poderoso, assim, porque normalmente a gente fica ansioso no nosso dia a dia do trabalho, porque, putz, como que eu tomo essa decisão, né? Depois que você constrói, não tem discussão. Não tem discussão, assim. Putz, a pessoa deslizou em relação a esse comportamento que é inegociável, Boa. você tem que desligar, porque você tá corrompendo, né? Você tá dando ali de exemplo para todo o restante que tá dentro da organização. Então, para mim, eu acho que facilita muito, tá? Facilita tanto para quem gere a organização, quanto para quem tá ali, porque a pessoa que tá ali, ela vai estar alinhada, ela vai falar, caraca, a Karen e o Jussel têm os mesmos valores que eu, elas estão colaborativas. Quando eu der, assim, para mim, uma das coisas mais poderosas de cultura organizacional, de algumas empresas, né? É cultura de feedback. Assim, empresas de alta performance têm cultura de feedback, não tem discussão. E eu não tô falando de grande empresa, não, tá? Tô falando de todos os níveis de empresa aqui. Então, gente boa quer trocar feedback, quer receber e tal. Então, pra mim, é um dos pontos mais importantes aí de realmente você conseguir colocar em prática. E quando eu falei, Jussel, de a cultura servir a estratégia, eu acho que esse é um momento até interessante de mercado, assim, que tá acontecendo, enfim, a gente tá passando por um cenário econômico um pouco mais difícil, e a gente começa a trazer pro mundo corporativo o conceito de ambidestria. Não sei se vocês já ouviram falar desse conceito, mas é basicamente as empresas precisam ser eficientes, ao mesmo tempo que elas precisam ser eficazes, né? Então, elas precisam saber inovar. Então, elas têm uma puta capacidade de execução, de eficiência, de olhar processo, o que existe hoje, e elas precisam inovar. É super difícil botar esses dois negócios em equilíbrio, né? Então, quando a gente começou a falar sobre a evolução da cultura da Ambev, é porque a Ambev, ela sempre foi uma empresa que olhou muito eficiência, né? Custo, enfim, um processo mais de execução. Porque a estratégia sempre foi crescer através de compras de empresa. Quando você compra muita empresa, você vai lá, gera eficiência. Agora não tem mais quem comprar. Você precisa crescer, que a gente fala, que é crescer organicamente. É inovar. Para você inovar, você precisa trazer novas válvulas, né? Que é você deixar as pessoas testarem, aprenderem, errarem, as pessoas colaborarem mais, as pessoas aprenderem continuamente. Então, a gente fez esse movimento para verdadeiramente ser um case de ambidestria em relação a organizações do futuro. E que você vê que está acontecendo hoje no mercado muita gente só queria inovar, né? Só falava de crescer top line e tal. E agora precisa falar de eficiência. Não tem discussão, você precisa reduzir custo. Aí você precisa ter um modelo de negócio que é sustentável. Então, você está vendo que tem muitas empresas me procurando, sejam startups ou até pequenas e médias, que falam assim, cara, eu sempre cresci, mas eu nunca olhei esse lado daqui da organização da eficiência do processo. E tem uma frase do Satya Nadella, que para mim é o maior case de transformação que tem, de transformação cultural que tem no mundo hoje, que é a Microsoft. E a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso.
Mas tem uma frase dele que ele fala assim, você só consegue transformar um negócio quando você transforma a cultura organizacional dele. Isso é muito poderoso, né? Então, você vê que as empresas, elas estão precisando crescer de maneira sustentável agora, e aí tá todo mundo tendo que evoluir a cultura, de falar assim, gente, a gente sempre cresceu loucamente, mas um dos pilares que agora vai entrar aqui na nossa conversa é excelência e loucura por resultado, que quer que seja, sabe? Então, tá todo mundo ali jogando um pouquinho agora para esse lado da perna da ambidestria. E é isso, as estratégias evoluem, logo você precisa evoluir tua cultura e os comportamentos que são vividos lá dentro. E aí você tem o exercício de rever todos os artefatos que foram construídos. Por isso que tem muita ciência. Boa. Aqui falamos de propósito, né? Então, são 4 pilares, falamos de propósito, falamos de cultura organizacional e agora vem um tema bem importante, talvez a gente já investir até um pouquinho mais de tempo, que é pessoas. Nesse tema pessoas, eu queria, até anotei aqui no início do podcast, eu sei que você é especialista na jornada completa do colaborador. Então, desde o momento de, vamos lá, se nós vamos falar de pessoas, como atrair, selecionar, engajar, treinar, ou seja, toda a fase mesmo, desde encontrar um grande talento até esse profissional estar rampado, performando e aderente à cultura da empresa. Boa. Esse terceiro pilar é o pilar que visa a gente garantir que a gente tem as pessoas certas nos lugares certos, motivadas e engajadas, tá? Então, o que significa isso? Significa que a partir do momento que você tem um propósito e uma cultura claro, você começa a ter clareza de qual perfil de pessoas que você precisa trazer para dentro de casa. Antes disso, você traz qualquer pessoa, né? Porque se não tem clareza do comportamento, você traz qualquer pessoa. Então, para mim, é fundamental você começar uma empresa minimamente, gente. Não precisa ser o código de cultura mais eloquente, mas, cara, o que você espera trazer para dentro de casa? Depois disso, e esse é o ponto principal, gente, de empresas que estão em fase de crescimento rápido, etc. Não necessariamente para empresas que estão mais maduras, mas o processo de recrutamento, ele precisa ser o processo mais diligente da organização. Principalmente quando você está em fase de construção de uma organização, pensa que as primeiras pessoas que vocês trouxerem vão ser as pessoas que vão trazer as próximas pessoas e por aí vai, né? Então, se você erra no início, você erra em 100% da tua organização. Então, o processo de recrutamento, que é diferente da seleção, né? O processo de recrutamento, ele significa você entender qual é a tua proposta de valor, Gisele. Por que as pessoas deveriam querer trabalhar com você? O que você vende, assim? Qual é o diferencial da Monteu para se trabalhar? Essa pergunta, ela é simples, a resposta não é óbvia. Quase ninguém para pensar do porquê que as pessoas deveriam trabalhar comigo. E aí, deveria trabalhar com você por conta de... Isso tem um nome técnico, tá? Que é Employee Value Proposition. Então, qual a proposta de valor que você entrega para o teu colaborador? Isso passa por benefício, passa por salário, isso passa por cultura organizacional, isso passa por o ambiente que você constrói. Porque tem empresa que, cara, não bate salário no mercado, mas ela tem uma puta cultura, ela tem um puta clima organizacional, e é isso que eles vendem. Então, primeiro você precisa ter clareza enfim, o que você vai vender. Depois, eu adoro fazer a analogia do processo de recrutamento, seleção e atração com o funil de vendas, né? Então, as pessoas... Tem muita ciência para vendas, mas as pessoas usam muito pouco essa ciência no recrutamento, seleção e atração. Então, no teu funil, da onde que as pessoas que você mais aprova, né, elas vêm? Quais são as fontes de recrutamento? E aí tem o recrutamento que é o ativo e o passivo. O ativo é você ir atrás das pessoas. Gisele, quanto % da tua agenda você dedica nutrindo o relacionamento com candidatos que você acha top performance, que você quer algum dia na tua empresa como um todo. Então, esse é o recrutamento ativo. Você está dedicando tempo ali para ir atrás da pessoa. Aí tem o passivo, que aí vem InfoJobs, Cato, da tua página de carreiras, etc. Então, você, divulguei minha vaga, tá vindo um monte de gente. Aí você precisa ter um processo de recrutamento estruturado. Lembra que eu falei que isso tem ciência, né? E até legal, assim, quando eu entrei na Ambev e me chamaram para ir para esse negócio, assim, o objetivo era trazer ciência para o processo de recrutamento, seleção e atração. Então, a gente quer um processo que ele é assertivo, ou seja, porque você precisa diminuir o máximo de subjetividade, ao mesmo tempo que você faz num tempo de qualidade, né? Porque você não adianta ser assertivo e ficar um ano com a vaga aberta. Então, você precisa desenhar um processo que é baseado em competências, e aí você começa o processo de triagem, gente. Para quem faz processo seletivo em massa, né? Aqui eu imagino que tenha bastante gente, assim, você quer contratar, sei lá, varejo.
um cliente meu tá abrindo agora 300 posições juntas. Você precisa ter minimamente um filtro. Putz, qual é o seu turno? Quais são as perguntas duras, né? Que a gente fala assim. Não é pergunta discriminatória de gênero, de maneira nenhuma, não é sobre isso. Mas, pô, você gostaria de trabalhar final de semana? Se a pessoa falar que não, assim, tchau, não tem mais conversa, né? Porque você vai ter que trabalhar final de semana. Então, quais são os filtros? Pô, você precisa que a pessoa tenha experiência nessas áreas daqui, é só fazer esses filtros. E a gente usa muito pouco tecnologia para automatizar esse início do processo. Fazer teste de valores, teste, você precisa de uma prova, enfim, uma pessoa que vai codar. Você pode botar uma prova ali no início. Então, saber construir um bom processo de triagem. Depois disso, e para mim é a parte mais poderosa, são as etapas de entrevista, né? E, gente, entrevista tem muita técnica. A gente acha que é arte, né? Bora aqui bater um papo. E quando você entra para bater um papo, normalmente a pessoa te engole, ou você ouve o que você quiser, né? Então, o primeiro passo é você ter a clareza de qual é a descrição do cargo, quais são as habilidades que você vai ter que avaliar. A partir do momento que você tem uma descrição de cargo clara e quais as habilidades que precisa para a vaga, você precisa definir quem vão ser os entrevistadores, e aí isso eu gosto muito. Normalmente, gente, isso é uma pegada do Google. Normalmente, quem quer fechar a vaga tá desesperado para fechar a vaga. E aí, bota qualquer pessoa pra dentro. Né? Você tá desesperado, você precisa botar a pessoa pra dentro. Então, o Google, ele tem uma sacada que ele fala que é o entrevistador-chave. É o entrevistador que só vai avaliar a cultura. E é uma pessoa de fora da área, né? Não é a pessoa que tá ali envolvida naquele processo, porque se ela falar que não tá aprovada na cultura, a pessoa não entra. Então, você bota o entrevistador-chave, você precisa definir quais são, enfim, as habilidades e saber fazer uma boa entrevista. Saber fazer uma boa entrevista significa que você tá avaliando o passado da pessoa, porque a premissa é que o passado, ele prediz o futuro. Você sabe fazer boas perguntas, e aí perguntas que são exploratórias, investigativas, enfim, a gente pode ter uma aula só de recrutamento aqui. Uma aula mesmo, porque gente. tem muita técnica. E mais do que saber fazer pergunta, quais são as evidências da pergunta, né? Porque você faz a pergunta e você filtra. Começa aqui todos aqueles vieses que a gente tem. Putz, a Karen estudou na FRJ, ela deve ser foda, né? Porque ela estudou e eu também, então tamo junto, assim. Então começam vários vieses, então você precisa ter clareza de como que você estrutura uma evidência daquela pergunta. Então, beleza. Check. A pessoa tá aprovada, todo mundo passou, todos os entrevistadores foi para um comitê, as pessoas definiram isso, tá? Um processo estruturado. Vem o onboarding. A maioria, gente, o onboarding é um dos processos mais negligenciados das organizações. Tem uma pesquisa que ela fala que, acho que só ligado a recrutamento, seleção e atração, o custo de uma má contratação ele é de 3 a 15 vezes o salário da pessoa. O custo de um onboarding mal feito, ele representa quase 70% do custo de produtividade, etc. Você perdeu a pessoa ali. E é um dos processos mais negligenciados. Porque a gente tá sempre com pressa. A gente esperou a vaga abrir ou a pessoa sair, a gente não construiu o pipeline, etc. E a gente fala, meu Deus, eu preciso que o Juscel comece amanhã na vaga. E você negligencia o onboarding. Mas o onboarding, como você falou, Juscel, é o processo mais importante para as pessoas ramparem dentro da organização, né? Então, o que eu gosto de fazer, assim, nas organizações que eu entro, o onboarding é a cara da empresa. É o primeiro contato, sabe aquela primeira impressão que fica? Então, se você não cuidar daquilo, a pessoa vai falar, nossa, é uma zona. Então, eu sempre oriento meus clientes, enfim, a minha empresa, né, também, a ter o onboarding da organização, então, o onboarding da empresa. E ali você vai falar sobre cultura, vai reforçar. O fundador, inclusive, poderia fazer esse papel. Vai reforçar sobre cultura, sobre comportamento. Vocês vão falar lá sobre as regras da empresa como um todo. Você vai dar contexto para a pessoa, como funciona todas as áreas. A maioria das pessoas não sabem tomar decisão porque elas não sabem como funciona a organização. Só sabe como funciona a areazinha dela como um todo, né? Então, você explica o contexto organizacional. Depois, você vai para a área da pessoa. Ela vai falar assim, então a Karen, ela vai entrar na área de pessoas. E como funciona a nossa área de pessoas? Quais são os produtos que existem hoje? Qual é a estratégia? Quais são os interlocutores que você tem aqui dentro? Quem que você vai ter contato? Como que a gente funciona dentro dessa área, os rituais, etc. E depois disso, você parte para um onboarding na função. E aí, o onboarding na função a Karen vai liderar recrutamento, seleção e atração, é isso aqui que você precisa fazer, ou não tem nada pronto, constrói aí do zero, esses aqui são meus pontos de contatos. Esse aqui vai ser seu suporte, e normalmente o que eu gosto de fazer é botar um buddy, né? A gente chama em português, tipo padrinho, madrinha, etc., que é a pessoa que vai estar ali, sem ser o gestor, mas que vai estar ali para tirar suas dúvidas, porque às vezes a pessoa chega já, vou ficar perguntando aqui, enchendo o saco do meu gestor e tal. Então, é uma pessoa que tá ali no dia a dia para te dar suporte, tirar todas as suas dúvidas e garantir qualidade.
Dito isso, gente, quando o onboard ele é bem feito, as pessoas elas rampam e começam a performar, porque às vezes tu tá tão ansioso pra botar a pessoa na função que ela demora 6 meses pra começar a entregar alguma coisa. Se tu fizesse um onboarding bom de 1 mês, eu não tô falando que você precisa ficar num onboard infinito, não, assim, um onboard bom de 1 mês, e a partir da segunda quinzena, ou primeira quinzena, a pessoa já pode estar ali fazendo coisa, entregando resultado, mas ela tá ainda em processo de rampagem. Olha o tempo que ela ganhou 5 meses de performance, porque depois de 1 mês ela já tá entregando, porque ela tem contexto. Ela tem informação, ela sabe pra quem procurar. E aí depois, beleza, assim, tipo, falamos de recrutamento, de onboarding, e aí beleza, como que a gente engaja, né, essas pessoas, motiva. Deixa eu só fazer uma pergunta, Manda, Manu, sobre essa Karen. questão do onboard que você falou. Eu posso fazer isso em forma de vídeo? Super, super, eu Né, gosto. pra facilitar, porque imagina, toda vez que eu vou onboardar um candidato, eu falar, não, peraí, vamos fazer tudo isso daqui. Então, até pra facilitar, porque eu acho que muitas pessoas negligenciam e falam, pô, vai tirar um tempo, tal. É, Posso? super, mas deixa eu fazer uma consideração aqui. Tá. A gente estava conversando até no início, né, do conceito de como que o adulto aprende, da andragogia, etc. As pessoas aprendem quando elas botam a mão na massa, Tá. não quando elas veem vídeo. Ok. Então, o que eu gosto de fazer é, primeira parte do onboarding, ela é uma parte mais conceitual mesmo. Você pode dar vídeo, pode dar processo, pode dar um monte de coisa pra pessoa estudar. Depois disso, você precisa botar a pessoa pra fazer experiência com alguém acompanhando ela. Então, o que eu gosto de fazer é, ela acompanha alguém fazendo, é o que a gente chama de shadowing, né? Ela sombrinha. Ela acompanha alguém fazendo e depois a pessoa que é o buddy dela acompanha ela fazendo. Então, faz a sombrinha reversa. Perfeito. Porque aí, é quando você começa a fazer que você tem um monte de dúvida. Aí você vai falar, Karen, tipo, tá funcionando, não tá funcionando, isso, etc. Então, esse é o papel do buddy, acompanhar na troca. Mas não ficar explicando conceito, nada disso, assim. Isso, você pode gravar vídeo, pode fazer N outras formas. Ok. Então, excelente pergunta, tá? Perfeito. E aqui a gente já desce pro quarto pilar, que é o método de gestão? O engajamento? Não, eu ainda tá dentro. Tamo em dentro de pessoas Tamo dentro ainda. em pessoas, tá. Aí a parte de engajamento agora, né? Perfeito. E a gente vai falar um pouco agora super rápido, assim, de engajamento. Gente, alta performance gosta de ter pessoas alta performance do seu lado, né? Então, pra mim, um dos pilares mais importantes quando a gente fala de engajamento é quem você tá botando pra dentro, assim. As pessoas que você tá botando pra dentro tá inspirando o time a ser pessoas melhores. Você tá construindo processos que as pessoas elas se sintam reconhecidas e desenvolvidas, porque o principal fator hoje, tem uma pesquisa da McKinsey que diz isso, que faz as pessoas pedirem demissão, elas não se sentirem desenvolvidas e reconhecidas. Então, você está construindo processos para isso acontecer. Como que é a tua máquina de desenvolvimento, né? E eu não estou nem falando de universidade corporativa aqui, mas como que você incentiva as pessoas a estarem ali se sentindo desafiadas, a procurar mais, e ao mesmo tempo você reconhece elas como um todo. Então, como que é o teu processo de promoção? Tu tá promovendo por cultura? Tu não tá promovendo por cultura? Você tá subindo a barra? Ou você tá promovendo qualquer um por broderagem, né? Quem é teu amigo que você tá promovendo? Assim, cara, isso faz pessoas performarem melhor ou não dentro da tua organização. Você tem uma cultura que é saudável? Porque não adianta, gente. Cultura, de novo, ela permeia tudo, né? Então, engajamento, inclusive, assim. Você tem uma comunicação transparente? Gente boa gosta de informação. Se tu não tem uma informação ali pra trabalhar, né? E autonomia, tem um negócio que a Netflix fala que é liberdade com responsabilidade, assim. Você dá autonomia e você dá responsabilidade. Se deu bom é teu, se não deu bom também é teu, né? Então, o engajamento, ele é super importante a gente olhar vários pilares da vida da pessoa para ter certeza que o negócio está acontecendo bem. Liderança é o principal fator. Gente, é desesperador, assim. Como a liderança, ela joga para cima ou joga para baixo o time, né? Então, se você não tem uma liderança que ela é muito forte, muito alinhada, que, sim, exige resultado, mas também cuida das pessoas, você mata o teu time como um todo, né? E cuidar das pessoas significa desafiar, significa se importar, significa dar novos desafios. E, por fim, tem o processo de desligamento, Jussel, que para mim é um dos processos mais importantes da organização e, de novo, as pessoas também negligenciam. Repara tudo que eu falei, como é negligenciado e como que isso traz reforço sobre quem você é e sobre o que você quer motivar dentro da tua empresa. Então, o processo de desligamento, cara, a pessoa tá desalinhada, desliga, não tem conversa. E conversa com as pessoas que ficaram sobre o que você valoriza dentro da organização. Então, fazer entrevista de desligamento, você captura se a liderança está sendo uma liderança ou não alinhada, você captura o que você precisa rever dentro do teu ciclo, da jornada do colaborador como um todo, né? Então, você normalmente fecha o ciclo de aprendizado com as entrevistas de desligamento. Perde alguém bom. Sabe aquela pessoa que você sofre
Como que você fecha o teu ciclo e fala assim, cara, essa pessoa saiu porque a gente não tá com uma cultura boa. Ou essa pessoa saiu porque a nossa liderança tá desalinhada. Enfim, então acho que isso aqui é pessoas, a jornada de ponta a ponta. E ter métrica pra suportar isso. Sem métrica, vai ser tudo no subjetivo, né? O que eu acho, aí vira conversa sexo dos anjos, enfim, não tem nada a ver com isso. Agora, tudo tem métrica. Turnover, engajamento, enfim. Pra você, Gente, pra minha você, cabeça tá fritando. Pra você, qual que é as principais skills que uma liderança tem que ter? A gente tem um atrito nisso porque o líder, ele tem que ser mais perfil gestor, né? Desde se certificar se o CRM foi preenchido, olhar ali para os principais KPIs ali de performance, ou ele tem que ser muito mais pessoas. Por quê? Vamos lá, vamos pegar 2 exemplos. Tenho 2 líderes. Um líder, sensibilidade baixíssima, né? Mas é uma pessoa extremamente disciplinada, organizada, comprometida, de resultado, já foi um vendedor de alta performance, então lidera pelo exemplo, resultado muito bom, mas sensibilidade mais baixa. Por quê? Porque é justamente que os processos sejam respeitados, porque ele entende que o processo que leva ao resultado, mas muitas vezes a pessoa que está ali ainda não tem essa clareza, ou pelo menos ela está ainda num processo de aprendizado. Beleza. E na outra ponta nós temos um líder que é muito coração, pessoa, sensibilidade alta, tá com o time também, foi uma pessoa de resultados, só que desorganizada, não gerencia muito bem os KPIs da equipe, não verifica se os CRM de fato foram feitos, não se certifica que os processos estão sendo respeitados. E aí, tem que ser uma junção das duas coisas para ser um bom líder ou não? São coisas diferentes. Não, perfeito. Você quer fazer... Achei que você ia perguntar alguma coisa, Karen. Mas, cara, excelente pergunta, assim. Jussiel, eu não tenho dúvida que é uma junção das duas coisas, tá? Entendi. Então, óbvio que tem o que vai ser mais sua fortaleza, né? Então, vai ter a pessoa que ela vai se diferenciar muito, porque ela consegue entregar muito resultado, mas ela não é negativa em pessoas. Até porque você valoriza isso. Então, se faz parte da tua cultura, você vai falar assim, galera, e eu faço muito isso, assim. Além da cultura, eu falo quais são os princípios da liderança. O que eu espero de vocês como líderes aqui dentro da minha organização como um todo. Então, precisa, com certeza, olhar essa parte de processo, deixar claro para a liderança o que eu espero. Eu espero resultado, mas sim, eu espero que você construa um time forte. O que significa construir um time forte? Significa construir um time que colabora, significa construir um time que tem segurança psicológica, significa construir um time que confia um no outro. Isso é sobre pessoas. Então, eu gosto muito, porque muitas pessoas acham que é um ou outro, né? E tem vários estudiosos, se você cair pra dentro, a Kim Scott, que é uma pessoa que trabalhou muitos anos no Google, hoje ela tem uma consultoria chamada Radical Candor, que a tradução é empatia assertiva. Como que você consegue desafiar a pessoa ao mesmo tempo se importar com ela? É aqui que você tá. Sendo empático assertivo. E não aqui na agressividade detestável, né? Que você só desafia, mas você não se importa com ela. Outra pessoa que conseguiu fazer essa correlação super bem, uma professora de Harvard chamada Amy Edmondson. É a pessoa que cunhou o termo segurança psicológica. Ela fala, gente, e pensa que na Ambev a gente começou a falar de segurança psicológica, uma empresa muito de resultado, todo mundo assim, nossa, mas sei lá, paz e amor, né, viramos brisa, vamos abraçar a árvore e tal. E não é nada sobre isso, assim, segurança psicológica é sobre alta performance, porque olha a matriz de novo, ela é sobre performance com segurança psicológica. Quando você cobra muita performance do time, mas você não tem segurança psicológica, você tá na zona de ansiedade. Sabe aquela zona que as pessoas não saem do lugar, não aprendem, etc? Quando você cobra muita performance e tem segurança psicológica, você tá na zona de aprendizagem. E é ali que a gente quer estar, porque é ali que as pessoas estão no full potencial delas. Elas erram e aprendem, elas compartilham os erros. E os erros viram, tipo, aprendizado pra todo mundo. Então, sim, tem super correlação e você precisa exigir os dois dessa liderança. Mas, de novo, é óbvio que vai ter a liderança que vai ser mais pessoas ou mais resultado. E tem que ter um mínimo que ela tem que fazer dos dois. Então, cara, é inaceitável você ser desorganizado se você gere pessoas. Não tem como. Tipo, você vai deixar o teu time bagunçado, sem direcionamento, né? Então, vai aprender a ser... Aí, constrói lá o plano de desenvolvimento da pessoa, quais são as ferramentas, como você constrói uma boa agenda. Eu sou a pessoa mais louca do mundo com agenda, assim. Minha agenda, pra você entrar nela, precisa ter muito argumento, porque tempo não se compra, né? Então... precisa ter alguma diligência. Isso tudo, né, a gente falou muito sobre a jornada do colaborador e tal, isso tudo precisa estar na agenda. Manu, isso é assim, eu vou fazer uma pergunta, porque eu acho que pode ser a pergunta de muitas pessoas.
como que eu consigo... Porque é comportamento, né? A pessoa, ela tem uma desorganização ali, ela convive com aquilo, sei lá, 30 anos. Quanto tempo, né, eu consigo dar para essa pessoa, né? Fazer um plano ali com ela, falar assim, você precisa se organizar, assim, 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 para ela poder realmente performar melhor. Como que eu posso metrificar isso? Assim, acho que tem N respostas possíveis aqui, Uhum. tá? Depois de ter dado muitos feedbacks pra pessoa e ela não tá evoluindo, eu dou um tempo muito curto pra ela se mexer, assim. Eu dou uma mensagem dura, tá? E, gente, esse é um ponto muito importante de toda a liderança, assim. Tá. É difícil tomar decisão, mas você precisa dormir no travesseiro com a cabeça de que você foi justo. Eu fiz o máximo que eu podia pela Karen, eu dei todos os feedbacks pra ela que ela precisava, eu dei o tempo, etc. Porque dar feedback é difícil pra caramba, né? Sim. Todo mundo vomita, dá dor de barriga, é estressante lá, mas você precisa ser justo. Então, dito isso, Karen, é importante você ter certeza de que você tá dando os feedbacks certos. Depois disso, pra mim, um tempo é muito curto. Se não, você precisa botar ações que elas são realmente palpáveis. Assim, pô, você é desorganizado. E tem um ponto que é importante, assim, eu dei até um treinamento ontem sobre isso, assim, feedback, quando você traz pra traços de personalidade, né, você é desorganizado. É muito difícil a pessoa mudar a personalidade dela. Se você falar de comportamento que tá atrelado a fatos, você vai falar assim, Karen, você atrasou as últimas 3 entregas que você tinha que me fazer. Isso é comportamento. É mais fácil mudar o teu jeito de agir do que o teu jeito de ser. Então, eu super estimulo todo mundo a não falar de personalidade, né? E falar mais sobre comportamento. Perfeito. E- Tipo assim, vamos colocar aqui num exemplo prático. Não é, Manu, você não é desorganizada. Não posso falar isso. Não Você não pode. pode. Manu, você é desorganizada. Isso eu não falo. Manu, as últimas 3 atividades que você precisava me entregar tá atrasada. Perfeito. Comportamento. Comportamento. Perfeito. Perfeito. É tipo, porque assim, o que é desorganizado pra você é diferente pra mim, né? E aí Sim. começa aquela conversa de, não concordo contigo, é óbvio, porque é personalidade. Então fujam sempre de adjetivos. Não usem adjetivos, usem verbos e substantivos. Ok. É isso que faz a gente ir pro campo do comportamento. Perfeito. Ou Karen, você foi rude e desrespeitosa comigo. Putz, eu sou super direto. Rude e desrespeitoso pra você é diferente de mim. Mas, Karen, você me cortou hoje numa reunião 4 vezes. Não tem discussão. É observável. Você me cortou mesmo. Então, a gente não entra naquela discussão. E aí, quando você vai desenhar um plano em cima de comportamento, é muito mais justo com a pessoa, né? Porque todo mundo consegue mudar comportamento, que é difícil, porque demanda hábito, demanda um monte de coisa, mas é possível. E aí, eu gosto, assim, de planos que são curtos, Karen. Acho que, cara, aqueles planos eloquentes que ninguém nem olha, né? Vamos fazer um plano de desenvolvimento individual do ano. Assim, ninguém vai olhar esse negócio. Agora, como que você constrói planos que são curtos, que são acionáveis, né? Porque tem alguma coisa ali pra pessoa fazer. E você dá atração. Toda semana eu quero saber o que tá acontecendo, como você tá andando. Como um todo, né? E, de novo, assim, não é só ler. O adulto aprende, 80% do aprendizado do adulto ele vem fazendo. Então, a pessoa precisa começar a botar o negócio na máquina. Legal. Tira uma dúvida pra mim. Manda Time bala. comercial de alta performance. Você precisa subir uma pessoa para liderança. Essa pessoa não era o melhor vendedor. E aí você sobe ela para liderança, para liderar outras pessoas. Como que fica essa questão? Porque não necessariamente o melhor vendedor vai ser o melhor líder. Você vai olhar para as habilidades de liderança. Mas a título de, como que eu vou dizer? Exemplo. Poxa, nem você era tão bom assim e quer que eu seja muito bom. Há um conflito nisso ou não? Não precisa? Quebra esse mito de que o melhor vendedor que tem que ser líder. Como é que é? Nossa, essa pergunta ela é muito boa, porque às vezes o melhor vendedor que vira líder, você perde o melhor vendedor, né? Assim como o desenvolvedor. Muitas vezes, gente, as pessoas, cara, queriam botar o melhor dev, né, pra virar líder, e a pessoa fala, meu Deus, eu não quero falar com ninguém, eu só quero codar aqui, socorro. Então a gente começa a falar da carreira em Y, né? Que é a carreira de, putz, você pode ser o melhor no que tu faz, especialista, você não vai gerir ninguém, mas assim, isso não significa que tu não tem que ter habilidades interpessoais, né? Você tem que saber se comunicar, você tem que compartilhar teu conhecimento, etc. Assim, você só não vai fazer o papel de gestão. E tem o papel de gestão, que o papel de gestão normalmente requer mais organização, mais inspiração, uma comunicação talvez mais eloquente, mais empatia, porque você precisa tratar teus colaboradores de formas diferentes, as pessoas são diferentes. Então, como que você entende que a Karen funciona de um jeito, outra pessoa, isso chama-se liderança situacional, né?
Então, respondendo a tua pergunta, assim, a melhor pessoa não necessariamente é a melhor liderança. E a melhor liderança não necessariamente é uma liderança heroína, Jussiel. Então, assim, ela precisa ser boa em tudo, assim, de maneira nenhuma. Você não vai achar alguém que é bom em tudo, né? Então, se ela é uma pessoa que escuta a pessoa, que consegue tirar o melhor da Karen, assim, tá tudo bem. E é até incrível quando você tem um time muito melhor do que você, né? Assim, é isso que a gente espera. Se você ficar... Porque você é promovido pela entrega do teu time. E o que as pessoas procuram em você, obviamente você não pode não saber provocar a pessoa, né? Você não pode ter um nível ali de desconhecimento do assunto, que você não sabe nem desafiar e fazer boas perguntas. Mas o que as pessoas esperam de você é uma visão, é uma inspiração, é contexto. Então você, como tá aqui em cima, e você tem mais habilidade interpessoal e tem mais contexto da organização, você vai descer mais contexto para as pessoas. Você vai entender como que aquele colaborador que é foda tecnicamente e você não é tão bom quanto ele, como que eu motivo essa pessoa? Porque assim, não vai ser pela técnica que eu vou motivar, né? Então, como é que eu faço essa pessoa se doar mais como um todo? Então, assim, com certeza tem que manter a barra alta, não é porque eu não fazia que todo mundo tem que deixar de fazer, mas você tem que repensar a forma como você lidera cada indivíduo e puxa mais. Mas é um mega erro da maioria das organizações querer botar gente muito boa tecnicamente pra virar gestor. Aí tu perde quem era muito bom, tu mata o time e acaba todo mundo. Legal, show. Último pilar, método de gestão. O que entra aqui em método de gestão? Ah, legal. Cara, eu sou louca por gestão, né? Então, vim de uma escola super forte em gestão e cada vez mais, gente, quando eu falei, acho que a gente falou isso antes de começar a conversa, que tem um dado do IBGE que 48% das empresas fecham em até 3 anos. Quando eu fui estudar algumas teses de mercado para empreender, eu vi um dado que fala que o Brasil ele tem 98% das empresas são pequenas e médias. Isso, reverberando em PIB, né, que elas contribuem para o PIB, é só 25%. Metade do que acontece em outros países. E a tese é o seguinte, a maioria das empresas não tem pequenas e médias, né, crédito, tecnologia e, acima de tudo, gestão. E aí, o que é gestão, Jussel? Acho que vocês tiveram uma aula com o Juliano, vou ficar chovendo molhado aqui. Quem quiser, volta aí uns podcasts atrás pra ouvir esse negócio. Juliano Antonioli, nome do convidado. Incrível, uma pessoa super legal e tal, aprendo um monte com ele também. E gestão, basicamente, é você ter clareza do para onde você quer ir, assim, qual é o teu planejamento estratégico, o teu plano estratégico, quais são os indicadores que você vai acompanhar para conseguir chegar lá, como que você vai quebrar esses indicadores em indicadores que são táticos e operacionais, e como que você vai construir rituais para acompanhar esse negócio. Então, eu vou ter gestão à vista, então vai ter um quadro aqui que vai me dar os indicadores no dia a dia. Vai ter reuniões que vão me ajudar a entender o que está acontecendo em cada área, dashboards, etc. E a gente vai discutir mais sobre como que eu resolvo esse indicador. Porque, às vezes, as pessoas não mensuram as coisas, né? E quando você não mensura, você não sabe para onde a tua empresa está indo. Então, metodologia de gestão é isso. Você construir para onde você quer ir, quais vão ser os indicadores. Em cima disso, quem são os donos? Porque ter dono é importante. E como você desenha plano de ação para conseguir chegar nesses indicadores ou para reforçar, aumentar eles e fechar o ciclo. Famoso bonitão PDCA lá que as pessoas falam, nossa, isso é da época da Toyota, antigo, funciona um monte até hoje. Façam ciclos curtos, super importante para rodar no dia a dia. Então, metodologia de gestão é isso, assim, não adianta você ter uma cultura incrível, você não consegue acompanhar resultado, você não consegue ter um time de alta performance se você não tem gestão no teu dia a dia. E aí, gestão, gente, é puramente agenda, assim. Como que você constrói esse negócio? Como tu constrói tua agenda de rotina. Desde vou ter 10% da minha agenda, 20% para estratégia, planejamento estratégico. Depois eu vou ter 50% da minha agenda para acompanhar. Porque, né, a maturidade da empresa que eu preciso acompanhar a operação no dia a dia. Como que eu vou ter 30% da minha agenda só para olhar time. Então, eu preciso, sim, botar na minha agenda recrutamento. Eu preciso, sim, botar lá os one-on-ones que as pessoas acham que tá perdendo tempo. E, na prática, as pessoas falam assim pra mim, Manuela, dá muito trabalho ser liderança. Aí eu falo, é o trabalho, não dá trabalho. É teu trabalho, né? Então, é meio incoerente, assim, como um todo. Mas acho que essa é a resposta de metodologia de gestão. E aí, você precisa ter uma puta capacidade de execução pra fazer isso tudo acontecer. E, de novo, propósito, cultura, pessoas e método de gestão, tudo permeia a tua agenda. Você precisa olhar a tua agenda e ver o quanto que esse negócio aqui tá acontecendo no dia a dia. Aí, que receita, hein? É um passo a passo. É um passo a passo. Mastigado aí. Mastigado, os 4 pilares para você construir organizações aí poderosas, vencedoras, de alta performance. Aproveita, compartilha esse episódio com quem? Com todos. É uma dor
geral, né? Se você gostou, vai lá, compartilha com seus amigos, vai ser um presente que você vai estar dando para essas pessoas. Aproveita e se inscreve no canal do YouTube, toda semana tem conteúdo novo para não perder nada. Se inscreve no canal do YouTube, Receita de Sucesso Podcast. Siga a gente no Instagram também, Receita de Sucesso Podcast. E estamos aí também em várias plataformas para você estar ouvindo esse episódio, Spotify, tem várias, YouTube. né? YouTube, aonde fizer mais sentido. Agradecer demais pela participação da Manu, foi incrível. De fato, a gente conseguiu... Eu não precisei... A gente tinha montado um roteiro aqui, mas como ela fechou... Fugiu 100% do roteiro, porque eu acho que a gente conseguiu construir, Legal, né, justamente esse passo a passo, que era o que a gente estava buscando, essa receita, através desses 4 pilares que você definiu muito, muito bem. Legal. Manu, como que as pessoas conseguem te achar? Meu Instagram, então, Manuela Gonzalez, acho que vocês vão escrever aí, né? Então, eu tô super Vamos colocar aqui no descritivo. Instagram e no meu LinkedIn também, Manuela Gonzalez. Eu posto bastante conteúdo sobre pessoas lá, tudo que eu estudo. Eu, particularmente, sempre tento trazer ciência junto, né? Teoria e prática. Um negócio que me fez realmente querer fundar a Human Up é isso, assim. Tinha muita gente com viés acadêmico que não conseguia aterrissar na prática, muita gente com prática que não tinha nada de literatura, assim. Você fala, meu Deus, mas baseado em que você tá falando isso, né? Essa loucura aí. Então, eu sou uma pessoa que tento trazer bastante conteúdo com prática nas minhas redes sociais. Legal. E algum livro que você pode recomendar pro pessoal? Nossa, Leitura? Vários. Eu sou louca de leitura, eu adoro. Então, tem vários. Pegar os principais, que talvez complementem esses 4 pilares que você passou. Assim, tem um que não tem nada a ver. Na verdade, tem mais ou menos a ver com um pilar de método de gestão, mas pra mim foi um livro que foi muito especial pra mim, que é chamado Factfulness. O hábito libertador de tomar decisões baseadas em fatos. Caraca, e é um livro super gostoso de ler, levíssimo, incrível. Todos os livros do Simon Sinek, pra mim, são super legais, assim, 100% dos livros deles. Tem um livro eu falei muito do Google, né? Por que eu falei muito do Google, gente? Porque o Google, ele tem uma área que só pesquisa comportamento humano, comportamento de colaborador. Então, eles estudam muito sobre o que esses processos, eles modelam de comportamento. E aí tem um livro que eles falam, em português, como o Google funciona. Caraca, eles falam sobre toda a jornada do colaborador lá. Tem muita coisa legal que funciona em 100% dos tamanhos das empresas. Eles dão técnica de recrutamento, enfim, eles falam de tudo. E pra mim, pra liderança, tem um livro também que é muito importante, assim, que é da Brené Brown, que ela fala da coragem de ser imperfeito, né? Não sei quantos vocês conhecem. Mas é isso, assim, é super difícil. Você só consegue estar no seu full potencial quando verdadeiramente você se bota numa posição de aprendiz, assim. Tipo, eu não sou perfeita e tudo. E é muito difícil isso, principalmente conforme você vai crescendo, você precisa saber todas as respostas, né? Tem mais 2 livros, não me mata, mas tem mais 2 livros pra você como liderança, que eu acho que são legais também. É um livro da Emma Edmondson, que eu falei, essa professora de Harvard, que ela fala Organizações Sem Medo. E esse livro tem super a ver com outro livro, que é do Patrick Lencioni, de As 5 Disfunções de Equipes. Porque a gente fala muito do indivíduo, né? A gente aqui falou muito sobre o indivíduo. Mas, gente, o que entrega resultados são times. E a gente nunca olhou como sociedade direito, de maneira intencional, para como as pessoas se relacionam. E como que a gente faz essa cultura da equipe ser uma cultura de alta performance. Então, esses 2 livros, eles falam muito, assim, como você constrói times, e não indivíduos, de alta performance. Que legal. E algum filme, algum seriado também que você gosta? Vejo muito pouco seriado. Eu gosto de ver mais documentário, assim, biografia da vida dos outros, mas legal. Me dedico mais à leitura e podcast. Eu adoro ouvir vocês, ouvir o Marcelo, ouvir, enfim, um montão de gente que é legal, assim. E sabe um negócio que é interessante? Assim, a gente fala muito sobre coisas de negócio, né? Mas é muito tão importante quanto você ler negócio, você começar a estudar mais sobre autoconsciência, enfim. Isso tudo se conecta no final do dia, né? Então, enfim, acho que tem um monte de podcast aí de autoconhecimento que também traz performance no trabalho, que eu gosto pra caramba. Legal demais. Tem uma tarefa pra casa. Tem Manu, minha cabeça tá fritando, de verdade. Tô assim, aqui pra você precisar, muitas coisas Karen. a gente já aplica na empresa, mas depois eu vou te chamar lá, porque realmente, assim... Depois desse bate-papo aqui, eu preciso rever algumas coisas. E, gente, eu sou apaixonada pelo tema, assim, quando você vê o poder que esse negócio, quando bem estruturado, eu falo que os processos de pessoas, ele tem um poder de jogar a organização pra cima, assim, de alavancar o negócio, assim como ele tem poder de destruir o negócio quando não bem feito. Então, a gente precisa trazer mais seriedade pra esses processos e deixar menos oba-oba, que hoje em dia é o que acontece. Demais. Sensacional.
obrigado novamente pela participação. Foi incrível. Obrigada, Valeu, Manu. Manu. Obrigado, viu? Gente, super obrigada a vocês pelo convite. Foi uma troca super rica e tô aqui para o que vocês precisarem. Valeu mesmo. Valeu. Até o Valeu, próximo gente. episódio, pessoal. Tchau. Tchau.